Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és fiel em todo tempo, Senhor, em todo tempo Tu és bom, Senhor, em todo tempo Tu és misericordioso, Deus amoroso, bondoso, compassivo. Ó Senhor, obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor para conosco, a ponto, Senhor, de nos chamar filhos, a ponto, Senhor, de nos levar, Senhor, à condição de herdeiros de Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade única, Senhor, que o Senhor nos deu nessa noite, de estarmos, Senhor, juntos, Senhor, vivendo, Senhor, a vida normal da igreja, Senhor, desfrutando, Senhor, da vida da igreja em ressurreição, Senhor, e ainda, Senhor, buscando juntos, Senhor, avançarmos como corpo, como testemunho, como exército do Senhor nessa cidade, Senhor. Nós cremos que a boa obra que o Senhor começou em nós, o Senhor irá concluir. Senhor, o Senhor não deixará nada, Senhor, inacabado. Senhor, o Senhor não deixará nada, Senhor, sem conclusão, mas o Senhor concluirá essa obra em nós. Senhor, e essa obra, Senhor, somente a palavra, Senhor, consegue, Senhor, executar em nosso ser. Por isso, que nessa noite o nosso coração esteja aberto, Senhor, a nossa mente, Senhor, esteja alinhada ao Espírito, para que possamos, Senhor, compreender, ganhar mais encargo, ganhar mais visão a respeito do que o Senhor nos falou durante essa semana. Obrigado, Senhor, pelo alerta que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pela advertência, pela exortação. Senhor, isso para nós, Senhor, é a Tua manifestação do Teu cuidado para conosco como igreja, como corpo. Senhor, nos leva, Senhor, a andarmos na verdade como o Senhor é a verdade. Muito obrigado, ainda abençoa cada pessoa, Senhor, aqui presente, cada irmão, cada visitante, Senhor, cada família, cada casal, Senhor, esteja, Senhor, alcançando os lares, as famílias, os corações, Senhor, que possamos nos dobrar diante do Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Irmãos, nós louvamos ao Senhor pela misericórdia dEle, a graça. Cantamos um hino que fala que Ele é fiel em todo o tempo, Ele é bom, as misericórdias dEle, mais uma vez durante esse dia, se renovou conosco. O fato de nós estarmos aqui respirando é a comprovação de que a graça e a misericórdia te alcançou nesse dia. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nenhum de nós estaríamos aqui. Se não fosse, irmãos, a graça que nos salvou, nós estaríamos, irmãos, em maus caminhos. Nós estaríamos, irmãos, totalmente à mercê e desviados do propósito eterno de Deus. Mas como fala em Romanos, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Irmãos, essa graça é maravilhosa, essa graça é o que nos sustenta. Irmãos, a graça nos mantém firmes em dias difíceis. A graça é o que nos mantém fortalecidos quando nós caminhamos e passamos pelo vale da sombra da morte. A graça é suficiente para mim e para você. A graça nos basta. Não foi isso que o Senhor falou com Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 12? Então, que essa graça nos fortaleça dia a dia, que essa graça nos mantenha firmes, porque, irmãos, a graça nos basta. Não nos falta nada. Nós precisamos aprender a tocar mais essa graça do Senhor. Essa graça, irmãos, é a força que nos leva a avançar. Então, que possamos realmente ter essa percepção e a realidade desse presente maravilhoso na nossa vida. Nós iremos compartilhar o encargo da semana 1 do nosso alimento diário, que tem como título o julgamento sobre os ímpios. Entramos no capítulo 2 de 2 Pedro. Vemos essa semana do versículo 1 ao versículo 9. E essa semana foi um alerta muito grande para nós. Foi um alerta porque, irmãos, realmente vivemos nos últimos tempos. E quanto mais a volta do Senhor se aproxima, mais intensos também se tornam os ataques do inimigo, mais intensos se tornam os seus planos, os seus ardis, que visa nos tirar, irmãos, do caminho da verdade.
Então, o inimigo não dorme, Deus também não dorme. Nós, como cristãos que estamos vivendo nos tempos finais, nós não devemos também dormir. Por isso que Paulo fala, desperta, ó tu que dormes. Não é isso? Então, que se você nessa noite estiver sonolento, não estou falando de sono físico, não é isso? Mas, às vezes nós podemos estar sonolentos espiritualmente falando. Irmãos, que possamos despertar-nos para a urgência do Senhor, despertarmos para a necessidade do Senhor e despertarmos para o alerta do Senhor. Então, exercite o seu espírito, invoque o nome do Senhor, amém? Abra o seu coração e receba Cristo como a palavra na sua vida e na minha vida. 2 Pedro capítulo 2, Pedro capítulo 2, versículo 1, do versículo 1 ao versículo 3. 2 Pedro 2, 1 ao 3 fala assim como. É interessante, irmãos, que a preocupação do apóstolo Pedro era a mesma preocupação do apóstolo Paulo. Nós vimos nas semanas anteriores do alimento diário que Pedro já tinha mais ou menos sido comunicado que o seu fim estava próximo. Paulo também sabia disso. Paulo, quando ele escreveu a sua última epístola, que foi 2 Timóteo, capítulo 4 em especial, ele já começa a se despedir de Timóteo. Ele fala, olha, quanto a mim, o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Assim como Paulo, Pedro também sabia que o tempo da sua partida estava próximo. E Pedro não perde tempo e ele foca naquilo que é essencial para a salvação dos irmãos. E ele foca naquilo, irmãos, que é importante para nós. Então, primeiro, nós vimos no capítulo 1, na semana passada, que ele fala a respeito que nos foram doadas, né, todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Pedro desenvolve esse pano de fundo. E ele termina o versículo 21 do capítulo 1 falando a seguinte frase, escrevendo a seguinte frase: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pela sua mente carnal, ou pela sua mente racional, não, movidos pelo Espírito Santo. Tá certo que a Bíblia no original, ela não tem capítulo e versículos. Não sei se você sabia disso. Por exemplo, 2 Pedro não tinha capítulos e nem versículos. Os capítulos foram trazidos, assim como os versículos, para facilitar o nosso manuseio. Porque aí você consegue achar uma parte que será desfrutada. Já pensou se não tivesse capítulos? Abra aí 2 Pedro, mas onde? Né? Até encontrar seria complicado. Então, por isso que foi trazido capítulos e versículos, mas no original, como foi escrito, não tinha separação de capítulos e versículos, entendeu? Era um escrito só, era uma palavra só. Então, ele fala no versículo 21 que jamais nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas que homens movidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. E ele começa o capítulo 2 falando o seguinte: assim como homens santos falaram da parte de Deus, aí você entende, assim como nenhuma profecia é dada por vontade humana, e homens falaram pela parte de Deus, movidos pelo Espírito, assim como isso acontece, também acontece isso que ele vai falar agora, compreendeu? Ele fala, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, ou seja, então existem verdadeiros e existem falsos. Falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Profetas é quem fala, mestre é quem ensina. Profeta é quem fala, mestre é quem ensina. E ele fala que entre vós falsos mestres, os quais
introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Ou seja, o que Deus nos fala, o que a verdade do Evangelho nos traz, Vaninha, traz edificação. O que os falsos evangelhos, os falsos profetas e mestres trazem, traz destruição. Aí você checa o que é de Deus e o que não é de Deus. Nós temos o Espírito. João fala, se eu não me engano, em 1 João, que João nos orienta a provar os Espíritos. Provar o Espírito e ver se é de Deus. Então nós temos um Espírito dentro de nós, que é a unção que João fala em 1 João, e essa nos ensina a respeito de todas as coisas. Então, irmãos, mas o que Deus fala, o que é provindo de Deus, traz edificação. Amém? O que não é provido de Deus, traz destruição, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. É tão sério isso que Pedro escreve, e é tão sutil os ardis do inimigo e os enganos dos falsos mestres, que a pessoa não percebe, mas pelo ensinamento e as práticas que são induzidas, chega um ponto que as pessoas chegam até renegarem o soberano Senhor que os resgatou, ou seja, chega um ponto de renegar Cristo. Mas se falar para mim renegar Cristo, eu não vou renegar, mas os falsos ensinamentos não chegam, irmãos, literalmente, tete a tete, e falam, renega Cristo, Cleomar. É de forma sutil, é de forma sorrateira, certo? Trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Versículo 2, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, ou seja, você pode tudo. O importante é que você seja feliz. O importante é que você se sinta bem, se sinta feliz. Você pode tudo, você é livre. Paulo orienta aos coríntios, não usais da liberdade para dar ocasião à carne. Liberdade nós temos e Gálatas fala que para a liberdade foi que Cristo vos libertou, liberdade no Espírito. Mas essa libertinagem, meu irmão, que tudo pode e tudo acontece, infelizmente, tem enganado muitos filhos de Deus. O tudo pode que está entrando dentro de igrejas, tudo pode. Você está entendendo? Não tem nenhum problema isso. Irmãos, isso é muito sério. Porque Deus é santo e a igreja é santa. Aí, o versículo... E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles quem? Dos falsos profetas e dos falsos ensinamentos, será infamado o caminho da verdade. Ou seja, além de ter a libertinagem, não contentando com só isso, vai difamar o caminho de Cristo, ou seja, vai difamar a santa palavra, a palavra da verdade. Entendeu? Vai acusar a palavra, vai difamar a palavra, aqui infamado o caminho da verdade, ou seja, vai, além de permitir tudo, vai atacar a palavra da verdade, vai atacar a verdade do Evangelho. É sério isso? E o versículo 3 fala, também, movidos por avareza, farão comércio não convosco. Mas, entendeu aqui? Farão comércio de vós. Com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, irmãos, além de desviar os filhos de Deus com palavras enganosas, ensinamentos falsos, e além de permitir todas as coisas, ainda vai, ou seja, há um sentimento de avareza tão grande que vai usar os próprios irmãos para benefício próprio. Oh, Senhor Jesus, o Senhor nos livre disso, amém? Por isso que é tão necessário você caminhar junto à palavra e você, irmãos, ganhar da palavra.
porque aqueles que crerem não serão confundidos. Abra comigo, Mateus, ou seja, Judas, vai um pouquinho para frente aí, Judas está antes de Apocalipse, viu? Antes de Apocalipse você encontra Judas, é capítulo único, Judas versículos 3 e 4. Judas 3 e 4 fala o seguinte: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado. Continue lendo, por favor. Pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Versículo 4. Pois certos indivíduos, era isso que Pedro estava falando, se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem, é o que Pedro falou, a graça de nosso Senhor, de nosso Deus, e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. É o mesmo que Pedro relata, que lemos agora. Esse Judas não foi o Judas que traiu Jesus não, viu? Mas ele escreve: amados, quanto empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Porque é o que temos visto nas epístolas de Pedro e é o que estamos vendo em Gálatas, que, irmãos, é pela fé que Deus age e é pela fé que as coisas acontecem. Então nós não devemos abandonar a nossa fé, pelo contrário, a nossa fé precisa ser fortalecida. Aí ele fala a respeito de certos indivíduos, é o que Pedro terminou de falar. Agora abra comigo em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, versículo 10 a 12, Mateus 24, 10 a 12 fala: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Irmãos, esses falsos ensinos, esses enganos que foram introduzidos, tem como foco também principal nos levar não a amarmos uns aos outros, mas odiar uns aos outros. Trair e odiar, isso aí. Então, aí isso aqui é o Senhor que falou, Jesus que falou isso. Ele fala no versículo 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão Quem estava falando isso aqui? Jesus, meu irmão, anunciando o fim dos tempos ou o princípio das dores. Ele falou: vai levantar muitos falsos profetas e vão enganar a muitos. Irmãos, por isso que nós batemos na tecla e nós falamos de novo, não temos nenhum problema em falar isso de novo. Você precisa se constituir da verdade do Evangelho para não ser enganado, meu irmão. Você precisa conhecer Bíblia, você precisa conhecer as revelações, você precisa conhecer as verdades. Se não acontece como Paulo escreve aos Efésios, como meninos agitados de um lado para o outro, levados por todo vento de doutrina, ou seja, para onde soprar eu vou. Nós precisamos, irmãos, saber e ter a convicção, Bia, de onde nós viemos. Nunca se esqueça de onde Deus te tirou, meu irmão. Porque no dia que você se esquecer de onde Deus te tirou, você se orgulha. Você acha que você é alguma coisa. Por que aquele paralítico, ô João, quando Jesus o curou, o Senhor falou: leva o seu leito com você, meu querido? Por que Jesus não falou? Jesus não está falando leva como um amuleto, leva não é para isso. Falou: leva o leito para você, para quando você olhar para o leito, você não esquecer de onde eu te tirei e de onde eu te resgatei. Isso que é o princípio de levar o leito, para você não se esquecer de onde eu te tirei, de onde você foi resgatado. Ele
Colossenses, Ele nos libertou, capítulo 3, do império das trevas. Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Nós precisamos saber de onde nós viemos, precisamos saber onde nós estamos. E nós precisamos saber para onde vamos. Essa visão precisa estar clara para nós. Você precisa saber de onde Deus te tirou, onde Deus te colocou e para onde Deus deseja te levar. Amém? Aí no versículo 12 ele fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A palavra, quando Deus traz a sua palavra, e essa palavra traz edificação, Marilene, junto com a edificação tem o amor. O amor cobre multidão de pecados. O amor que você tem para com o seu irmão cobre o pecado dele contra você. Mas não é somente o amor dele por você por ele, o amor de irmãos, não. É o amor de Cristo sobre nós, cobre multidão de pecados. Mas o que não é de Deus, meu irmão, vai levar a esfriar e o amor se esvair. Irmãos, mantenhamos a chama acesa do nosso coração. Senhor, não permita que o amor se apague. Não permita, Senhor, que o amor diminua. Senhor, não permita que o meu amor pelo Senhor se apague. Senhor, não permita que o meu amor pelos irmãos se apague. Não permita, Senhor, que o meu amor pelo servir ao Senhor se apague. Irmãos, esse amor, ele precisa permanecer forte em nós. E o amor ele vem pela palavra. O amor vem pelo desfrute da palavra. Quanto mais de Cristo você desfruta, mais a Cristo você ama. Quanto mais contato com alguém você tem e você conhece a essência dessa pessoa, mais essa pessoa você ama. Então, quanto mais a Cristo nós conhecemos, mais a Cristo nós amamos, né? Oh, Senhor Jesus. Romanos 16. Romanos capítulo 16. Versículo 17 fala o seguinte, Paulo falando aos romanos: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Era a respeito desse que Paulo também estava falando, que Pedro falou, que Judas falou, está entendendo? Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Provocar, irmãos, é ser o foco da divisão e foco do escândalo. Nós precisamos ter cuidado, até mesmo com o que nós falamos. Nós precisamos, irmãos, estar percebendo que a nossa vida, ela precisa ser totalmente permeada no Espírito. Porque se nós estivermos na carne, facilmente causaremos escândalos e divisões. Aí Paulo fala, né, que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina, ou seja, em desacordo com a palavra com que Deus tem falado. Ou seja, é o contrário disso aí. Além de não ser um com a palavra de Deus, ainda vai te levar a não ser um também com a palavra, ou seja, vai causar divisão no corpo e vai causar escândalo no corpo. Aprendestes, afastai-vos deles. Nós devemos amar a todos, mas não ficar perto de todos. Precisamos amar a todos, mas ficar perto de todos não, meu irmão. Porque tem pessoas que contaminam. Você está entendendo? Além de já estarem contaminadas, vai contaminar você. Não é, Tainá? Tem pessoas, irmão, que é um poço de contaminação. Senhor Jesus. Então, o que Paulo orienta também a Timóteo, né? Foge outro sim. Amar, irmãos, nós devemos amar. Agora, permanecer junto. Porque se você detectar que há um ambiente em que vai trazer difamação, vai trazer divisão, irmãos, não fique. Porque isso aí vai contaminar você, vai contaminar sua mente e o seu coração.
porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, serve a si mesmo, né? Preocupam com si mesmo, não se preocupam com o rebanho, não estão nem aí com o rebanho. Irmãos, se você está bem ou não está, não preocupa, né, com o avanço das igrejas, com o avanço da igreja, e com as suas palavras, e com suaves palavras, irmãos, é suave. Você acha que quando a serpente foi enganar Eva, a serpente já veio como a voz de Satanás? Uau! Irmãos, não, veio com suave. Falou, em outras palavras, falou mansinho no ouvido de Eva, meu irmão. Lisonjas, palavras suaves, palavra não que você precise ouvir, mas que você quer ouvir. Irmãos, tome cuidado. Irmãos, se perguntar para... Já pensou se abrisse aqui, Rodrigo, uma enquete? Qual palavra você gostaria de ouvir? Não é, já pensou, como que seria ministrada uma palavra aqui? Impossível, meu irmão. É ou não é? Já pensou se Deus subisse no monte, lá quando Moisés falou, peraí, povo, o que vocês querem ouvir? Irmãos, assim são os ardis, os falsos profetas e mestres. Não fala o que Deus quer falar, mas fala o que o povo quer ouvir. Você quer ganhar uma pessoa? Fala o que ela quer ouvir, Bia. Descobre qual é a emoção, descobre qual que é a área onde ela está fragilizada. Entendeu? Onde a área que ela está abalada. E vai naquele ponto. Ó, Senhor, ganhou a pessoa. A serpente falou mansinho no ouvido de Eva, com lisonjas, com suas palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito. Irmãos, que o Senhor se alegra a nosso respeito nessa noite, né? Se alegra a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Olha isso aqui. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Essa é a batalha de Apocalipse, capítulo 12, a batalha nos ares. Quando os vencedores forem arrebatados aos ares. A graça de nosso Senhor Jesus seja com... Abra comigo 2 Timóteo também, por favor. Eu espero que você consiga estar entendendo a mensagem, né, irmãos? O encargo da mensagem dessa semana. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Perdão, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. 2 Timóteo 4, 1 fala o seguinte: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, Timóteo. Timóteo, não se preocupe, o nosso foco é o quê? Pregar o evangelho, é pregar a palavra. Prega o evangelho, Timóteo, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige. Irmãos, a correção é uma manifestação do amor de Deus. Se Deus te dá corda, meu irmão, e deixar você fazer o que você quer, irmão, jamais você entra no reino. Precisa haver uma correção, precisa haver uma exortação, mas isso é o amor de Deus. O pai que ama um filho, corrige um filho. O autor de Hebreus fala que Deus disciplina aos que ama. Então, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, verdade do evangelho. É interessante que Timóteo era pastor de Éfeso e um cooperador de Paulo. Timóteo, além de ser jovem, era tímido, irmãos. Agora, imagina Paulo falando para um jovem cooperador. Paulo estava passando o bastão para Timóteo, fala: Timóteo, agora é com você, um jovem, Rodrigo. Timóteo era jovem, o jovem cooperador, ou seja, novo, tímido, inseguro. E Paulo fala com ele, falou: olha, pratica isso aqui.
com toda longanimidade e doutrina. Aí Paulo alerta, como Pedro alerta, pois haverá tempo, ou seja, ou nos finais dos tempos, em que não suportarão a sã doutrina. O que Paulo estava falando com Timóteo? Timóteo, vai chegar o momento em que as pessoas não suportarão ouvir a verdade do Evangelho. Somente a verdade. Vai precisar o quê? Ser acrescido algo a mais. Entendeu? Para manter pessoas na igreja, acrescenta algo a mais para ela, que não seja a verdade do Evangelho. Fala o que ela quer ouvir, fala o que ela deseja ouvir. Aí sim, você segura os irmãos da igreja. Irmãos, o que segura-nos no caminho do Senhor é a palavra, é o amor do Senhor para conosco, irmãos. Senhor Jesus, é sério ou não é isso aqui? Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina ou a verdade, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças ou desejos. Ou seja, é um mestre para cada desejo. Lembra o que nós vimos na imersão da semana passada sobre a experiência de Abraão, falando dos deuses, falando dos ídolos? É um ídolo para cada necessidade. Então é isso, os mestres são as mesmas coisas, os falsos mestres. É um mestre, ou seja, para cada necessidade, para cada cobiça. Ó Senhor Jesus. Como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, aos enganos, às histórias. Tu, porém, fala com o irmão que está ao seu lado. Mas aponta para ele que às vezes ele está despistando que não é com ele. Encosta o dedo nele assim e fala, ó. Tu, porém. É você mesmo. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Irmãos, o que nós necessitamos chama sobriedade. É o que nós necessitamos, ser sóbrios. Ser sóbrios em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Aí chega o que nós falamos, né? Agora há pouco, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Atos, volta um pouco aí para trás, Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Capítulo 20, versículo, deixa eu ver o versículo aqui. Paulo reunindo os presbíteros em Mileto, os presbíteros de Éfeso, ele escreve no Atos 20, 28 e 29, fala o seguinte, olha, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. É uma função, não é uma posição, certo? Para anunciar, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio. Então, de quem que é a igreja? De Deus. A igreja não é minha, não é, irmãos, a igreja é de Deus. Porque ele, o Senhor, a comprou com seu próprio sangue. Ao versículo 29, fala o seguinte, eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Paulo falou, a partir do momento em que alguém que tenha visão, que tenha a plena convicção da verdade do evangelho, ela sai, os lobos entram. Por isso, meu irmão, que nós precisamos estar constituídos da verdade. Por isso nós precisamos andar de perto com a palavra. Por isso nós precisamos estar inteirados da verdade do evangelho. Para que não entre dentro da sua casa lobos vorazes. Para que não entrem dentro da sua família lobos vorazes. Enganadores. Falsos mestres. Não é isso? E o versículo 20, 30 fala, e que dentre vós mesmos
Paulo falou, não é nem de fora. Dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Já não basta ir, tem que arrastar a turma junto. Isso aconteceu tem pouco tempo. Irmãos, é sério isso aí. Não basta ir, Rodrigo, tem que arrastar a turma. Irmãos, por isso nós precisamos estar firmados na verdade. Versículo 31, portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Volta para 2 Pedro, por favor. Capítulo 2, versículo 4. 2 Pedro 2, 4 fala o seguinte, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. E mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Em nenhum momento é falado o nome aqui da família de Noé. Falou o nome de Noé. E quem achou graça a família de Noé? Não, Noé. Mas por Noé achar graça, irmãos, a família foi beneficiada. É o que nós falamos aqui semana passada. Você precisa entrar na brecha, meu irmão. Para que a sua família seja beneficiada, alguém precisa entrar na brecha da salvação, na brecha da bênção. Noé entrou na brecha, a família foi beneficiada. Lídia, em Atos, entrou na brecha, a família foi beneficiada. Atos 16. O carcereiro, em Atos 16, entrou na brecha, a família foi beneficiada. Irmãos, entra na brecha da bênção, para que a sua família também seja beneficiada. Você já parou para pensar o quanto Deus tem guardado, até mesmo os desobedientes das famílias, por amor a você, que se permaneceu firme? O amor de Deus é maravilhoso. O amor de Deus, ele é maravilhoso. Versículo 6, e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Ló, que é chamado de justo, porque este justo que era Ló, pelo que via, onde Ló estava? Sodoma, meu irmão. Pensa no ambiente pecaminoso. Foi a cidade de Sodoma junto de Gomorra. Pensa no ambiente pecaminoso. E onde estava Ló? Nesse ambiente. É claro que Ló falhou ao ter abandonado a presença de Abraão, saído da presença daquele que estava com a presença de Deus, que Deus estava com ele, e foi pouco a pouco armando a sua tenda nas campinas do Jordão, e quando assustou estava onde? Dentro de Sodoma. Mas, irmãos, aqui fala o seguinte, algo interessante. Pelo que Ló via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa. Então Ló não era um com aquilo. Aquilo atormentava a alma dele. Você, eu pergunto, você, temos aqui jovens, quando vocês estão fora, da irmandade, vamos falar assim, não é isso? Tudo que você ouve e vê atormenta a sua alma, ou você tem paz? Você tem tranquilidade com o que você vê e ouve lá fora? Nós precisamos ter esse princípio também, não é isso? Cada dia por causa das obras iníquas daqueles. E porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente, até que o versículo 9, porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Aqui no versículo 4, fala algo interessante que, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, inferno não é o fim, viu? Não sei se você sabe. Existe um lugar pior do que o inferno. Às vezes muitos acham, vai para o inferno. Não é, irmão, o inferno não é.
Apocalipse fala que o inferno vai ser jogado para dentro do lago de fogo. Se o inferno já é ruim, pensa no lago de fogo. Entendeu? Existe um lugar pior do que o inferno. Esse inferno é para guardar os anjos que caíram. Abra comigo Judas, vai um pouquinho para frente aí, antes de Apocalipse, né? Judas, capítulo, o único versículo 5. Fala o seguinte: quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes, de tudo uma vez por todas, Judas capítulo, versículo 5, de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original. O que é não guardar? Qual que é o estado original de um anjo, Tainá? Um anjo é espírito. Um anjo é espírito. E esse estado original aqui é a habitação onde Deus estabeleceu para que eles ficassem, que é nos ares. Lembra de Efésios capítulo 6, que fala que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso nas regiões? É onde eles estão mantidos, limitados. Mas teve alguns desses anjos que não respeitaram o limite da morada e do seu estado, que anjo é espírito. Abandonaram o seu próprio domicílio, né? O seu estado original, que é espírito, abandonaram o seu próprio domicílio, que é os ares. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para o exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Gênesis, capítulo 6. Lembra dos anjos? Por que veio o dilúvio? Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 1 fala o seguinte. Leia comigo, por favor. Eles nasceram filhas. Como se foram multiplicando os homens, a raça humana, para você entender, a raça humana, foram tendo filhos e filhas. Foi multiplicando, certo? Até aí, normal. Vendo os filhos de Deus, lembra de Jó capítulo 1, quando fala que estavam numa reunião os filhos de Deus e junto deles apareceu Satanás? Então quem são os filhos de Deus aqui? Os anjos. E é interessante que enquanto não forem executados, os anjos que foram expulsos na queda de Lúcifer, entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2, enquanto não forem executados, são chamados ainda filhos de Deus. Porque foi a criação de Deus, certo? Não filho de Deus por ter gerado. E Deus não gerou, mas Deus os criou. São chamados filhos de Deus. Então, esses anjos que foram expulsos e estavam, para você entender, no segundo céu. Segundo céu está entre o terceiro e o primeiro. O primeiro céu é onde você, se chegar ali fora e você olhar para cima, você vai ver o primeiro céu. Lembra quando Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, ele fala que foi arrebatado ao terceiro céu? Então, se existe o terceiro, existe o segundo e o primeiro. O primeiro céu é onde você vê. O segundo céu é onde os principados e potestades habitam. E o terceiro céu é a morada de Deus. Certo? Então, os anjos estão lá no segundo céu olhando. Uau, que filhas dos homens bonitas. Entendeu? O que eles fizeram? Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais eles assumiram a forma corpórea, porque um espírito, para ter contato com um corpo humano, ele precisa estar num corpo humano.
Entendeu? Para que haja junção do corpo físico com o outro, para que o espírito, os anjos são espírito, então para que os anjos pudessem possuir ou ter relações com as filhas dos homens, eles precisaram se corporificar em homens. Aí veio uma aberração na terra. Versículo 3, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos, ou seja, Deus encurtou os anos de vida dos homens, porque Deus falou, realmente, o negócio espalhou na terra. Já não bastava somente o pecado dos homens, agora, ou seja, um anjo sai do seu estado original, se corporifica, ou seja, assume a forma humana, tem relação com as filhas dos homens e é gerado, irmãos, as aberrações da época. Que é o versículo 4, fala, ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Os gigantes foi o resultado da relação entre os anjos caídos e as filhas dos homens, está entendendo? Aí o que Deus faz? Fala, ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. E estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então Deus manda o dilúvio. E Deus extermina. Então, irmãos, Deus não poupou Sodoma, Deus não poupou a anjos. Então Deus não vai poupar falsos profetas e falsos mestres. Agora, para concluir a semana do alimento diário, como que nós podemos ser guardados dessas influências? E nos mantermos guardados de todas as influências de falsos enganadores, falsos mestres, falsos... Abra comigo 1 Timóteo, aí nós já concluímos. 1 Timóteo. Capítulo 4. Versículo 1 fala, ora, ainda alertando a Timóteo, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. O que é apostatar? Abandonar a fé ou negar a fé. Qual que foi? Por que isso aconteceu? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm acauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças nada é recusável. Porque o segredo aqui, viu, Tetê, o segredo? Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, como que você é santificado? Palavra e oração. Como você santifica a sua casa, Tainá? Palavra e oração. Como que você santifica a sua mente, Rodrigo? Palavra e oração. E o versículo 6, expondo estas coisas aos irmãos, é o que nós estamos fazendo aqui agora, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras, o que? As palavras da fé, irmãos. A palavra da fé não é a palavra que você gosta de ouvir, ou que você quer ouvir, não que nós não gostamos de ouvir a palavra de Deus, todos nós acreditamos, todos nós gostamos. Mas o seu lado humano, o seu velho homem, tem coceira no ouvido para ouvir algumas palavras, não tem? Mas as palavras que salvam são as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então fala com o irmão que você sabe, você já tem seguido essas palavras. Aí o versículo 7 fala, mas rejeita. Irmãos, você tem um espírito. E João fala em 1 João que o Espírito, ele distingue, a unção, ela ensina você a respeito de todas as coisas.
Então você tem que saber o que você aceita. Né? Então por isso que você tem que realmente ver se a palavra que você tem ouvido tem causado resultado. Quer saber se a palavra que nós temos ouvido tem causado resultado? Olha porque tem acontecido em toda a terra. Olha como falou no alimento diário dessa semana, Salmo 110, versículo 3, as gotas de orvalho da aurora. Tem gerado resultado? Mas rejeita as fábulas profanas e das velhas caducas. Exercita-te pessoalmente, irmãos, exercita-te pessoalmente, é uma responsabilidade sua e minha, na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te, Gera, a leitura, a exortação e ao ensino. Irmãos, aplica-te à leitura, leia a Bíblia, meu irmão, não seja com respeito à palavra um ignorante, um analfabeto de Bíblia, de revelação. Eu estou falando de revelação, de Bíblia, tá? Irmãos, mas aprofunde na palavra, leia a sua Bíblia, tenha irmãos, amor pela palavra, tenha amor por ler a palavra, irmãos. Ame a leitura da palavra. Nós lemos tantas coisas durante o dia, não é isso? Algumas notícias ali no Instagram, no WhatsApp. Você vai rolando a tela e você lê tudo, irmãos. Às vezes para ler uma porção do alimento diário é uma preguiça, não é isso? É um sono. Aplica-te à leitura, isso é salvação para você, a exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas. Que coisas? Palavra. Irmãos, desenvolva o hábito de estar junto com a palavra. Irmãos, nós temos palavra todo dia, meu irmão. Você tem alimento diário, você tem imersão. Chega quinta-feira, você tem live. Chega sábado, você tem live. Chega domingo, você tem mensagem. Chega sábado, você tem mensagem. Irmãos, nós temos palavra. Medita nelas, isso é salvação para você, é salvação para a sua casa, é salvação para a sua vida. Não abandone a sua vida de palavra, de desfrute da palavra. E nela ser negligente para que o teu progresso a todos seja manifesto, progresso espiritual. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuida de você, mas cuida também da verdade do Evangelho. Cuida, irmãos. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, continuando assim, Ninha, vai salvar não só você, mas tem José Pedro, Nilson também, irmãos, continuando assim, a salvação não será só para nós, mas para a nossa casa. Dessa forma nós seremos livres dos enganos, das falsas fábulas e dos falsos profetas e dos ensinos enganosos. Jesus é o Senhor. Amém? Esse foi um resumo do alimento diário dessa semana. Ainda de pé em pequenos grupos, por uns 5 minutos, 5 a 10 minutos, vamos compartilhar ainda dentro do encargo. Amém? Jesus é o Senhor.